Olá, queridos irmãos, serenidade e luz a nos envolver, promovendo-nos uma sintonia afinada com os amigos espirituais, para que mais facilmente consigamos agasalhar nos nossos corações os ensinamentos constantes do livro Consolador do Espírito Emmanuel, através da psicografia do venerando irmão Chico Xavier. Há 3 semanas, iniciamos as questões que tratam de religião, o último aspecto abordado nesse estudo. Na semana passada, concluímos o conteúdo a respeito do Velho Testamento. E hoje iniciaremos o tema Evangelho, que é um tema de suma importância para nós cristãos, e que o benfeitor subdividiu em Jesus, religiões e ensinamentos. Então, hoje, mais do que nunca, rogamos a Jesus que luarize as nossas mentes, clareando o nosso entendimento, pois hoje ele será o tema das questões que estudaremos. Apenas relembramos que as questões estudadas foram elaboradas por irmãos encarnados. As respostas resultam da boa vontade do benfeitor em presentear-nos com esses esclarecimentos que alimentam a alma. Iniciamos esse tema com o comentário de Kardec na questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus o oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino, e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Repletos de gratidão pela oportunidade, desejamos a todos um bom estudo. E a primeira questão de hoje é a de número 282. Se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Responde o benfeitor. O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Esclarece o mentor que o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina, como tivemos a oportunidade de estudar na semana passada. E o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Nós podemos dizer que Jesus é o construtor divino. E o mais importante, alertado pelo benfeitor, a lição de Jesus deve ser procurada não para a exposição teórica, mas para o processo de aperfeiçoamento de cada um de nós. Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, no capítulo 1, narra que o Evangelho é o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor,
da coragem e da perene alegria. E novamente Emmanuel, agora no livro Emmanuel, no capítulo 2. O Evangelho do Cristo é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. E conclui ele o capítulo com a seguinte fala: o Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará por algum tempo a resistência das trevas. A má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força conspirarão contra ele. Mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, novamente, se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha. E através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Questão 283. Com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Responde Emmanuel. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. Nós, dentro das nossas limitações, imaginamos a condição sublime de um espírito puro, mas não temos alcance dessa realidade. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala da comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo para dirigirem coletividades planetárias. E ele diz que Jesus é um dos membros dessa comunidade angélica, como nós já tivemos a oportunidade de comentar. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, relata que esses espíritos são inteligências divinas agregadas ao Criador, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. E Jesus, detentor dessa conquista, desce das esferas celestes numa missão de pleno amor por todos nós, para ensinar, através do exemplo, o caminho de redenção para o rebanho de filhos transviados de Deus. Encontramos, na fala de Bittencourt Sampaio, no livro Jesus perante a Cristandade, psicografia de Frederico Pereira Júnior, no capítulo 1, Deus é Espírito. A sua vontade é o pensamento. O seu pensamento recolhe-se no Espírito Puríssimo de Jesus, transforma-se no Verbo, e o Verbo vem habitar entre os homens,
ensinando a palavra da salvação. E assim como no homem a palavra é a resultante da sua vontade, sendo em Jesus, pela sua pureza, a resultante da vontade do Pai. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o Verbo. E Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco, no livro Primícias do Reino, narra que o mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe terráqueo é a história da redenção da própria humanidade, que sai das furnas do eu para os altos píncaros da liberdade. Inspirado pelos benfeitores espirituais, Kardec também registra no item 4 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. E nós vamos terminar essa questão com a palavra do Espírito Fênelon, inserida no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Questão 284. O apóstolo João recebeu missão diferente na organização do Evangelho, considerando-se a diversidade de suas exposições em confronto com as narrações de seus companheiros? E a resposta do benfeitor: ainda aí temos de considerar a especialização das tarefas no capítulo das obrigações conferidas a cada um. As peças nas narrações evangélicas identificam-se naturalmente entre si, como partes indispensáveis de um todo. Mas somos compelidos a observar que, se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel na sua feição sublime, a João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão universalista. Poderíamos dizer que os evangelhos sinóticos registraram fielmente os acontecimentos e a personalidade de Jesus como Messias anunciado, enquanto a versão de João é mais profunda, mais mística, apresentando o ser cósmico numa missão que transcende tempo e espaço e que abrange toda a humanidade. Vejamos o início das suas narrações. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amélia Rodrigues, analisando os evangelhos, no mesmo livro já citado, Primícias do Reino, no pós-fácil, comenta: João, o discípulo amado, místico por excelência, escreveu para os cristãos que já conheciam a mensagem com segurança. Aprofundou a sonda reveladora e adentrou no colóquio do mestre com Nicodemos sobre o novo renascimento, de cujo colóquio possivelmente participara como ouvinte. Começa o seu estudo com a transcendente questão do Verbo e o encerra no Apocalipse com a fulgurante visão medianímica de Jerusalém libertada. O seu é o Evangelho espiritual. Questão 285. Jesus Cristo é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Como interpretar essa afirmativa em face da palavra de Mateus? Responde o mentor: faz-se necessário entendermos a missão universalista do Evangelho de Jesus por meio da palavra de João, para compreender tal afirmativa no tocante à genealogia do Mestre Divino, cujas sagradas raízes repousam no infinito do amor e da sabedoria em Deus. Nós encontramos essa expressão, sem pai, sem mãe, sem genealogia, na carta aos Hebreus, no capítulo 7, onde Paulo faz menção a uma passagem do livro de Gênesis, que fala de Melquisedeque. E ele narra: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Lembrando a questão anterior, o entendimento a respeito de Jesus nos evangelhos sinóticos é o do Messias esperado, preparado por Deus para aquele povo, e ele deveria ser descendente de Davi. E aí observemos que o Evangelho de Mateus inicia com a genealogia de Jesus, que é filho de José, ou seja, filho do homem. Porém, Jesus, o Cristo de Deus, apresentado no Evangelho de João, transcende o ser físico. E essa transcendência tem sua origem, como nos diz o benfeitor, no infinito do amor e da sabedoria em Deus. Nos diz Francisco do Monte Alverne, no capítulo 7 do livro Falando a Terra, que o Cristo homem veio plasmar o homem Cristo. Questão 286. O sacrifício de Jesus deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário? E a resposta do mentor: o Calvário representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício, na sua exemplificação, se verificou em todos os dias da sua passagem pelo planeta. E o cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo dos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes, com as quais saberão remontar ao calvário de suas dores, no momento oportuno. Tentemos entender o grande sacrifício de Jesus.
Falamos da condição de um espírito puro, liberto completamente da matéria. Ele deixa a esfera celeste de vibração profunda de amor e de beleza e mergulha nos fluidos grosseiros e densos do nosso orbe, tendo de se revestir com esses fluidos, numa experiência de convivência com a ignorância, com a má-fé, com a hipocrisia, com o desamor, com a ingratidão. Jesus, sem nenhuma mácula, na proposta de exemplificar para nós o comportamento necessário para a nossa redenção, vivencia todas as dores que nós, espíritos devedores, precisamos vivenciar, nos ensinando a resignação, a obediência e a confiança plena em Deus nosso Pai. Vejamos novamente trechos da narrativa de Amélia Rodrigues, no capítulo 1 do Primícias do Reino, que evidenciam não só o sacrifício, mas também o amor de Jesus Cristo por todos nós. Ele chega silencioso, pulcro e fica. Embosca-se na carne, mas é sol de incomparável luz, clareando o fulcro dos milênios. Rei Celeste comparte das necessidades dos pecadores e vive entre eles. Permuta o contato dos anjos pela comunhão do populacho da verdejante e calma Cafarnaum, trocando os esplendores da Via Láctea pelas madrugadas rubras do lago Piscoso. Prefere os entardeceres ardentes de Jericó à epopeia célica dos astros em infinito meio-dia. Aceita o pó das estradas ermas e calcinadas de Caná, Magdala, Dalmanuta, e as suas fronteiras que se perdem no sistema solar, ele as estreita entre o mar e o Hebrom, entre a Síria e o país de Moabe. Senhor do mundo, causa anterior existente, deixa-se confundir na turba, na multidão esfarrapada, que em fúria busca o amor sem saber identificá-lo. Na multidão, sim, na qual, sofrendo, encontra a razão do seu glorioso martírio. E traído, magoado, encarcerado, vencido numa cruz, elege uma tranquila e luminosa manhã para ressurgir, buscando uma antiga obsidiada, para dizer-lhe que a vida não cessa e que o reino de Deus está dentro do coração, reafirmando, insofismável, ficar conosco todos os dias, até o fim do mundo, retornando assim ao Pai, onde nos espera, vencidas as refregas libertadoras da ascese em que hoje nos empenhamos com sofreguidão. Questão 287. Numerosos discípulos do Evangelho consideram que o sacrifício do Gólgota não teria sido completo sem um máximo de dor material para o Mestre Divino. Como conceituar essa suposição em face da intensidade do sofrimento moral que a cruz lhe terá oferecido? Responde o benfeitor. A dor material é um fenômeno como os dos fogos de artifícios, em face dos legítimos valores espirituais. Homens do mundo que morreram por uma ideia, muitas vezes não chegaram a experimentar a dor física, sentindo apenas a amargura da incompreensão do seu ideal. Imaginai, pois, o Cristo, que se sacrificou pela humanidade inteira, e chegareis a contemplá-lo na imensidão da sua dor espiritual, augusta e indefinível para nossa apreciação restrita e singela. De modo algum poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus, estabelecendo dados comparativos entre o Senhor e o homem.
Em sua exemplificação divina, faz-se mister considerar, antes de tudo, o seu amor, a sua humildade, a sua renúncia por toda a humanidade. Examinados esses fatores, a dor material teria significação especial para que a obra cristã ficasse consagrada? A dor espiritual, grande demais para ser compreendida, não constitui o ponto essencial da sua perfeita renúncia pelos homens? Nesse particular, contudo, as criaturas humanas prosseguirão discutindo, como as crianças que somente admitem as realidades da vida de um adulto, quando se lhes fornece o conhecimento tomado para imagens, o cabedal imediato dos seus brinquedos. Nós já conversamos na questão anterior a dimensão do sacrifício de Jesus nessa grande missão junto a nós. E Emmanuel expõe a nossa limitação para entender o teor da dor espiritual nesse contexto vivenciado por Jesus. Principalmente naqueles que condicionam o teor do seu sacrifício ao sofrimento causado ao corpo material, ao corpo físico. Ele classifica esse entendimento como infantilidade. Verbalizemos mais uma vez a essência de sua fala no tocante ao sacrifício de Jesus. Imaginai, pois, o Cristo que se sacrificou pela humanidade inteira e chegareis a contemplá-lo na imensidão da sua dor espiritual, augusta e indefinível para nossa apreciação restrita e singela. Vamos visitar o Evangelho de Mateus no capítulo 26, versículos 36 a 38. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Esses momentos, como sabemos, antecede a prisão de Jesus e, consequentemente, o martírio do Calvário. Mas sintamos a profundidade do sofrimento expressado por ele. E encerraremos essa questão trazendo um trecho belíssimo de Emmanuel, do livro A Caminho da Luz, em que ele parafraseia a profecia de Isaías sobre o Salvador, já tratando da epopeia de sacrifício e amor de Jesus. Vejamos. Dele asseveravam os profetas de Israel muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus. Mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como o de um malvado, e a sua morte como a de um ímpio.
Mas, desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade, e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Questão 288. Meu pai e eu somos um. Poderemos receber mais algum esclarecimento sobre essa afirmativa do Cristo? Responde Emmanuel. A afirmativa evidenciava sua perfeita identidade com Deus, na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. Então, eles são um na sintonia. A vontade de Jesus é fazer acontecer a vontade de Deus. O psiquismo de Jesus já alcançou consonância com o pensamento divino. Ele recepciona e cumpre sua vontade no desenvolvimento terrestre. E o Evangelho de João é recheado com citações que evidenciam essa sintonia. Uma bem conhecida é quando do encontro de Jesus com a samaritana. Os discípulos vêm oferecer-lhe comida, preocupados porque ele não se alimentou, e ele responde: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Está no capítulo 4, versículo 34. Vejamos outra no capítulo 6, versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. E segundo Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, Jesus, na condição de criança, já tinha plena consciência de sua missão. Vejamos um trecho do capítulo 2, que narra uma conversa de Maria, sua mãe, com sua prima Isabel, falando a respeito das crianças, Jesus e João Batista. E Maria explica que procurou ajuda junto às autoridades do templo, preocupada com o preparo conveniente para a vida de Jesus. Vejamos o que ela expõe a Isabel. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu às nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante: Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele: Mãe, toda preparação útil e generosa do mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa. E eu escolherei desse modo a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu, com humildade, o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, impunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo.
com a sua doce alegria. O objetivo divino para todos nós é um dia voltarmos a Deus. Todos os nossos esforços de crescimento visam um dia estarmos preparados para essa condição. Jesus já está tão jungido a Deus que Ele é o caminho que nos levará a Deus. Ainda teremos 3 questões a respeito de Jesus, mas estudaremos, se Deus assim permitir, na próxima semana. E também daremos início ao conteúdo sobre religiões. Que as bênçãos do alto nos alcancem, trazendo-nos discernimento e luz. Até a próxima semana.